Eu nasci no estado do Mato Grosso, na cidade de Rondonópolis, e não somente eu, mas toda a minha família. E os meus pais, todos nós éramos muito pobres. Meus pais ganharam um sítio de 12 alqueires e meio que o INCRA tinha dado na época, e nós desbravamos, quer dizer, meus pais desbravaram aquelas terras e viemos de uma família muito pobre, passamos muita necessidade, passamos muita fome, mas durante um tempo meu pai ficou crente com a minha mãe, frequentaram a igreja com o nome Congregação Cristã do Brasil. E meu pai gostava muito de beber, e de repente ele chegou na igreja embriagado, foram corrigi-lo e ele ficou chateado e não quis ir mais naquela igreja. E aí que ele bebeu legal mesmo, e ficamos muito tempo debaixo de uma vida muito triste, sem Deus. Meu pai chegou a pegar a arma até para querer matar a minha mãe, porque ele estava possesso de demônios. Às vezes deixava a família, ia embora, ficava 2, 3 dias fora, depois voltava. E passado tempo, eu presenciei, ainda criança, uma cena muito triste, quando um homem começou a brigar com meu pai, e ele bêbado, sem nenhuma arma, e esse homem esfaqueou todo o meu pai. E eu vi isto já na cidade, já em umas terras próximas a Dourados, já no Mato Grosso do Sul, quando a gente tinha mudado de Rondonópolis, Mato Grosso, para Mato Grosso do Sul. E meu pai quase morreu, parou de beber durante uma época, e nesse período nós perdemos tudo que tínhamos, terras, e fomos só trabalhar de renda vaga. Passamos a pior vida que você possa imaginar, no sentido de uma família. Nada dava certo na nossa casa. Passado alguns dias ou anos, né, em 1970, o meu irmão, por nome Eliseu da Silva, ele ficou crente da Assembleia de Deus, e nesse período já estávamos morando no Mato Grosso do Sul, e ele começou a nos levar nessa mesma igreja, e meu pai ficou crente, minha mãe. Aí Deus libertou meu pai de todo o álcool, das drogas, claro, drogas, porque álcool é uma droga que todo mundo usa, uma droga liberada, né? E a nossa vida mudou, e eu fiquei uma vida assim legal junto com a família. Deus reconstruiu a nossa casa, a nossa vida, a nossa família. E quando eu já estava com 18 anos de idade, eu já liderava a mocidade, já estava batizado nas águas, batizado com o Espírito Santo. Eu vim me alistar em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E lá eu arrumei emprego e pedi permissão para os meus pais, que eu sou um dos últimos da família. E meu pai, com muita dor no coração, mas ele liberou que eu viesse trabalhar na cidade. Sofri muito, passei muita necessidade, como já era quase não normal, mas já era uma rotina de vida desde criança. Mas eu sempre fui muito sonhador. Depois que fiquei crente, então eu comecei a me apegar a Deus, buscar a Ele e pedir a Ele que nos abençoasse, nos desse graça para a gente ser alguém na vida, porque eu via todos os meus colegas crescendo, estudando, e eu parecia que estava patinando, não saía do lugar. A minha vida era cantar na igreja, fazer culto ao ar livre,
E eu me perguntava, para que eu sirvo? Eu não tenho profissão, não tenho nada, só cantando. Mas de repente Deus fez clarear o meu mundo, né? E eu vim para São Paulo em 1980 e fui impulsionado pelos irmãos para gravar o LP já em 86. E eu gravei porque eu ganhei uma oferta muito boa que deu para gravar já aqui em São Paulo. Bom, a minha família, eu tenho hoje 4 filhos, entende? Eu tenho uma família maravilhosa, inclusive os meus filhos estão também, aparecem nesse DVD. Estou muito feliz com o meu casamento, com o que Deus tem feito na minha vida. Eu até gostaria que meus filhos estivessem aqui, mas acontece que eles estão estudando agora nesse horário. Mas minha família é uma família maravilhosa, eles gostam de músicas, inclusive alguns estão estudando bateria, outros querem estudar flauta. E eu quero que meus filhos se dediquem musicalmente, embora o que o pai quer não quer dizer que é o que os filhos vão fazer, mas se eu tivesse direito de opção, eu optaria para eles também conquistar o mundo, almas para Jesus, através da música, porque a música vai profundamente no coração das pessoas e transforma. Quantas pessoas eu já ganhei para Jesus através dessas músicas, entende? Então minha família em primeiro lugar, abaixo de Deus, a minha família em primeiro lugar. Gosto, amo meus filhos, tem hora que a gente tira momentos passeando, brincando nos parques, viajando, e não sei se porque eu fui um filho muito acariciado por minha mãe, e eu faço tudo o que eu posso para ver meus filhos felizes. O meu ministério, como sempre eu já vinha falando, eu gravei esse primeiro LP, Vida Feliz, foi sofrido. O segundo, eu tive que vender um equipamento de som para gravar, por incrível que pareça. Eu vendi para o pastor Zé Wellington Bezerra da Costa Júnior, pastor Dueto, que é o nosso pastor, também filho do pastor Zé Wellington. E eu gravei o segundo LP, chamado Igreja que Chora. O primeiro, Vida Feliz, o segundo, Igreja que Chora. O terceiro, eu ganhei essa gravação do genro do pastor do meu setor, pastor Pereira, o João. Ele foi tocado por Deus para dar uma oferta, porque por ser uma pessoa bem sucedida, e ele me procurou, e assim por telefone estávamos conversando. Eu vendia planos de saúde na época, da Sul América, e ele me procurou para saber como que estava a gravação do terceiro LP. E nesse diálogo eu falei para ele que eu estava sem condições ainda de gravar o terceiro LP. E ele foi tocado por Deus e me deu a gravação do tape. Depois que ele me deu a gravação do tape, eu não sabia se realmente era gratuito ou se eu teria que pagar. E tínhamos que prensar o LP. E eu não tinha dinheiro para prensar. E ele falou, olha, dá um cheque seu e vem aqui pegar um cheque meu e eu vou pagar a gravação do LP. E eu me preocupava, como que eu vou pagar tudo isso? Naquele tempo era um dinheirão para mim. E quando eu fui acertar com ele, uns dias antes, eu fiz um voto para com Deus, se o João me doasse toda essa gravação, primeira tiragem de 1000 cópias de LPs que eu tirasse, eu iria doar para a igreja. Eu ia doar 10%, né? E
Deus abençoou na hora de eu fazer o acerto com ele. Ele falou, não, Elias, isso aqui é uma oferta que estou te dando, porque Deus tem me abençoado e eu não preciso de te cobrar. E eu fiquei feliz, peguei e falei com o pastor Eto e levei essa oferta para a igreja, de 100 LPs. Isso já faz aproximadamente quase 13 anos atrás. E depois, nesse período ainda, eu orei a Deus e fiz um pacto com Deus. Olha, Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu Deus, como já é, o meu empresário, o meu amigo, porque eu não tenho ninguém para me ajudar. E Deus assinou isso no céu, com certeza, porque até aqui são 22 anos independentes. Eu cheguei onde estou, não foi projetado por nenhuma gravadora famosa, mas sim porque a misericórdia do Senhor me alcançou e me fez chegar até aqui. E eu gravei depois, esse é o terceiro, gravei o quarto LP, ainda estava meio difícil. Ganhei as horas de estúdio, paguei só os músicos. O quinto LP, que foi bem legal, eu tive que vender os móveis da minha casa todinho. Eu vendi os móveis da casa a troco da gravação do tape. Imagina, 8 canais, e o dono do tape, do estúdio, o Osiel, meu amigo, Osiel Dias, que parece que está agora na Europa, morando na Europa. Eu dei geladeira, armário de cozinha, fogão, tudo a troco da gravação. E graças a Deus deu certo, porque ele gravou, me deu a tape, e eu depois, através daquele tape e das outras gravações, eu consegui comprar de novo. Fiquei morando na casa da sogra uma época, e depois eu comprei os móveis de volta. E a sexta gravação, Prova do Amor, eu gravei já com condições para bancar, e já foi quando começou a entrar algumas coisas ao vivo, que até aí era mais sequenciado, né? E não tinha dinheiro. A sétima gravação, a gente, Joia Preciosa, de uma forma que estava falando, eu estava precisando de uma música que impactasse, que mudasse o ministério Elias Silva, porque estava bom, mas estava num plano assim, mais ou menos. E o meu sonho era alturas, entende? Eu queria acontecer, eu não nasci para viver lanterninha, né? O último da fila. Eu queria levar o ministério, a palavra de Deus, com mais velocidade, com mais impacto. E Deus me deu o hino Livre para Voar. Ergue agora a cabeça, não fique triste, oh não. Eu fazia este hino com violão uma noite, e fazia um pouco, voltava, vencia o dia, outro dia, e às vezes na dúvida, perguntando, procurando saber se esse hino era bom, e de repente, quando eu gravei, eu comecei a cantar esse hino, eu vi o trabalhar de Deus de uma maneira gloriosa na minha vida. Hoje, Livre para Voar está pelo Brasil, pelo mundo, por todas as partes. Eu estava até me esquecendo do quarto LP, que eu gravei O Lugar de Glória, que foi o hino que bateu forte, marcou a minha história, inclusive em Camboriú, quando eu cheguei uma madrugada ali, totalmente sem saber o que rolava, como que era, mas eu fui acolhido por um nobre companheiro, pastor Reuel Bernardino, há 12 anos atrás, quando eu cantei a primeira vez, impactou, foi uma coisa do céu, e fiquei conhecidíssimo pelo Brasil. Eu agradeço muito ao pastor Cezino, pastor Reuel, que nos adotou ali, e até hoje a gente canta muito.
Mas vamos voltar lá pro sétimo, né? O sétimo, o Joia, até hoje é um LP, um CD que marcou na minha história. E depois eu fiz o oitavo, Desejo de Amar, aí ficou tudo legal, consegui pagar minhas gravações. Eu fiz o oitavo, Conte Comigo, eu tô até esquecendo dos títulos dos álbuns. O nono, eu fiz o Desejo de Amar. O décimo, eu fiz as minhas canções preferidas, que é uma coletânea de vários musicais que marcaram a minha história. Aí fiz o 11º, Resgatando Sonhos. Fiz o 12º, Escolhido por Deus. Fiz 4 musicais da harpa cristã para uma gravadora que pediu, um colega que pediu para que eu gravasse. E finalmente, agora atualmente, né, não vou dizer finalmente, que eu não sei se vou finalizar aqui ou se Deus vai permitir. Claro, meu sonho é que eu consiga alcançar milhares e milhares de vidas. Gravamos aí o DVD e o CD ao vivo, que eu espero que venha continuar alcançando corações, vidas, pessoas sonhadoras como eu. Eu só quero que você que sonha como eu sonho, você nunca deixe o teu sonho cair por terra. De repente pode te custar muito caro um sonho, mas nada é impossível para aquele que crê no Senhor, para aquele que tem determinação. E eu tenho plena certeza que o Deus que me tirou de lá do anonimato, de terras longínquas, do meio da roça, as mãos calejadas, e me fez acontecer no mundo inteiro, é o mesmo Deus que pode fazer isso com você. Tudo que eu quero é que as músicas que foram gravadas nesse DVD e a palavra que eu falei aqui venha achar guarida ao teu coração, e que você encontre ânimo, arranque ânimo dos teus fracassos. Os teus fracassos são escolas que servem para você ensinar os alunos que vêm após você. Seja positivo, creia em Deus porque Ele é com você. Um beijo no teu coração, Deus te abençoe.